Pessoal que acompanha o canal, hoje eu vou falar de um tema muito importante para muita gente. Gente que ou está terminando a graduação e está olhando aí para o mestrado, será que eu faço, será que não faço? E gente que já terminou, talvez tenha feito pós e está pensando nesse assunto. E eu queria que vocês soubessem um pouco melhor o que é o mestrado, porque para decidir é importante a gente saber como é que funciona, para que serve, tudo isso. Então eu vou fazer esse vídeo aqui elucidando um pouco essa questão, tudo bem? Se você gosta desse tema, dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho aqui que você recebe as notificações, tá bom? Meu nome é Lucelmo, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e pós-doutorando em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Vamos lá. Primeiro, quando você faz uma graduação, ela pode ter várias modalidades, né? Pode ser uma licenciatura, um bacharelado, pode ser um tecnólogo. Todos esses cursos habilitam você a fazer um mestrado. Isso é importante, né? As várias modalidades de graduação te habilitam. Então você faz uma graduação. O primeiro nível do ensino superior. O ensino superior tem 3 níveis, só 3 níveis. Graduação, mestrado e doutorado. São os 3 níveis do ensino superior. O primeiro é quando você inicia nesse mundo, e aí depois você faz uma pós-graduação, aquilo que vem depois da graduação. E aí, aquilo que vem depois da graduação, você tem 2 tipos. Em sentido genérico, em latim, em lato sensu, é aquilo que a gente chama de especialização ou MBA. E stricto sensu, em sentido exato, né, em sentido estrito, você tem 2 níveis aí, o mestrado e o doutorado, certo? Então vamos lá. O mestrado é uma parte da pós-graduação stricto sensu, beleza? Na graduação, a ênfase é na disciplina, você faz um conjunto de disciplinas. Às vezes tem um TCC, né? Normalmente tem, mas não necessariamente, mas a ênfase não é ali, né? Ali é um trabalho assim, para você fazer um primeiro ensaiozinho aí de como que se produz conhecimento. No mestrado é o inverso, você tem que fazer disciplinas, e aí a quantidade de disciplinas varia enormemente conforme os diferentes programas de pós-graduação, né? Tem uns que são 3 disciplinas, 5 disciplinas, 10 disciplinas, enfim, varia. Mas em geral é bastante, no mestrado é bastante. E aí você faz essas disciplinas todas e depois você vai fazer também, principalmente, né, aquilo que é a maior ênfase, que é a sua dissertação, que é uma pesquisa que você faz. Não precisa ter aí um aspecto inovador, né, no mestrado, isso só no doutorado, mas você tem que fazer uma pesquisa com uma boa reflexão bibliográfica, um bom levantamento bibliográfico, uma pesquisa bem sólida, embora possa ser um pouco mais conservadora, digamos assim, né? Bom, alguns mestrados exigem que você já entre com um projeto de pesquisa, outros permitem que você faça no decorrer do curso. Depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre processo de seleção. Mas o que é importante dizer sobre isso? Você tem um tempo, você tem só 2 anos. O mestrado, de modo geral, é 2 anos. Às vezes você pode ficar um pouco mais, pedir uma prorrogação, ou pode entregar um pouquinho antes, mas nunca dá para entregar muito antes. E aí, quando você vai fazer a sua pesquisa, né, você tem esse tempo, e antes de você defendê-la lá no final, você tem um processo no meio, que é chamado de qualificação. A qualificação é quando você defende uma parte do seu trabalho. Em geral, são os dados, mas não necessariamente. E aí você vai lá, apresenta para uma banca, que em geral são 3 pessoas, tem o orientador, você tem uma pessoa de fora da universidade, de outra instituição, e uma pessoa da universidade. Você apresenta aqueles primeiros dados, eles vão te detonar, porque faz parte do processo de defesa, né, de qualificação. É detonar, quer dizer, você tem que jogar o máximo possível para aquele sujeito qualificando, para ele poder, né, dar um gás ali e poder correr atrás. Tem universidade que já exige um prazo. Então, por exemplo, com 1 ano de mestrado você tem que qualificar. Outras têm um pouco mais de maleabilidade, pode ser com 1 ano e meio, enfim, varia. Mas tem que ter um tempo, porque quando você vai para a qualificação, os caras vão dizer, isso está errado, eu acho que teria que colocar aquilo ali, tem que ir por esse caminho, e aí você tem um tempo para mexer nesses dados, trabalhar naquele texto, e aí você apresentar no final. No final, você vai ter que ter autorização do seu orientador, né? Ele vai ter que dizer, ok, tá bom o suficiente para você defender. E aí você vai para a defesa. A defesa é o mesmo sistema, né? Normalmente é o orientador, um professor de fora e um professor da instituição. Às vezes repete a banca da qualificação, às vezes não. Eu, por exemplo, no meu mestrado, exceto o orientador, trocou os outros 2. Mas eu já participei de banca
na qualificação e já sair de lá convidado para a defesa. Então varia aí de instituição, enfim, de uma série de coisas, de programa e tal. Mas é importante dizer que na defesa, em geral, é um pouco mais suave, porque se o orientador deu ok, o grande problema é quando o orientador está avaliando aí. Se ele deu ok é porque ele já tem uma certa segurança. Porque não é só o mestrando que está sendo avaliado, é também o orientador, né? O trabalho dele também de orientação. E esse orientador, como é que é isso? Qual é o papel dele, o que ele faz e tal? Veja, eu disse para vocês que tem uma carga de disciplina. Essas disciplinas, em geral, são meio de semana, e aí a universidade tem dois tipos de disciplinas obrigatórias. Então, eu entrei no mestrado, eu tenho que fazer aquelas disciplinas, então não tem choro nem vela, são disciplinas básicas. Normalmente é projeto, visão de Estado, educação, coisas assim. Se for em educação, por exemplo, né? Se for enfim, são aquelas coisas fundamentais para a sua formação. Eu falei de educação porque foi que eu fiz, né? Aí depois você tem as eletivas. Entre as eletivas tem um monte de disciplina posta lá. Qual que você vai escolher? A que tiver, normalmente a que tiver mais ligação com o seu tema de pesquisa. Agora, quem é que decide qual disciplina você vai ter que fazer? E isso é uma outra questão mais complicada. Por quê? Porque existem vários modelos de orientação. Então tem um orientador que é rígido, que é assim, não, você vai fazer essa e aquela e pronto, acabou. E aí você se vire, né? Agora tem orientador que é mais leve, que é mais suave, que dá mais autonomia. Eu, do Selmo, sempre gostei de orientador que me desse mais autonomia. Então eu sempre briguei, teve briga no mestrado, tive briga no doutorado, porque eu nunca aceitei nenhuma imposição. Eu não acredito nesse tipo de orientação, né? Autoritária, impositiva, porque você está no mestrado, está no doutorado, você tem enfim, um certo desenvolvimento intelectual já. Mas eu tenho colegas que fizeram mestrado que falam assim, ó, se deixar eu por conta, com independência, eu não faço nada. Eu preciso de orientador com a rédea firme, a rédea curta, né? Então, enfim, são perfis diferentes aí. Infelizmente, de modo geral, os orientantes não são perguntados qual o perfil que eles preferem. Enfim, talvez a gente precisasse mudar essa cultura, até porque tem muita gente no ensino superior com vários transtornos mentais decorrentes, em parte, dessa relação que às vezes, ou muitas vezes, é abusiva. A gente precisa ter cuidado com isso. Bom, por exemplo, eu sou professor. E aí tem um problema de trabalho, né? Trabalho porque não é fácil você fazer a sua faculdade, a sua universidade, o seu mestrado, trabalhando. Então nós temos algumas possibilidades que eu queria explicar aqui agora. Eu, por exemplo, sou professor de Fundamental 2. Então eu consigo organizar a minha carga horária para reduzir, por exemplo, para 3 dias. E aí o que eu sempre fiz? Eu estipulei os dias que eu fazia disciplina. Eu fazia disciplina tal dia e tal dia. E aí eu pegava a aula nos outros dias. Então eu não estava me importando quando saía lá as disciplinas da faculdade, eu não estava me importando só com a disciplina que eu precisava para o desenvolvimento do meu projeto. Eu estava preocupado com as disciplinas que cabiam naquele dia. Então, se eu tivesse um orientador autoritário que mandasse eu fazer uma disciplina, obrigasse eu a fazer a disciplina num dia que eu não podia, eu estava ferrado. Como é que eu ia trabalhar? Então, essa é a primeira coisa, precisa pesar isso. Professores que trabalham, por exemplo, um período só de manhã, ou à tarde, já tem mais dificuldade, você não tem nenhum dia livre. Professores de Fundamental 1 geralmente trabalham assim. Então é mais complicado. Só se você morar perto da universidade, daí em vez de você escolher, vou fazer disciplina tal dia, tal dia, tal dia, você escolhe, vou fazer tal horário. Então aí você escolhe as disciplinas que estão aqui no horário. Mas se for obrigatória, fica mais complicado. Que cai no horário de aula, né? A segunda coisa que precisa observar é a possibilidade de bolsa. Vamos falar sobre isso. Bom, ano que vem a gente não sabe como é que vai ser esse lance de bolsa. Esse ano já foi muito difícil, saiu muito pouca bolsa. O governo está cortando bastante, está contingenciando verba nisso. Mas, enfim, eu vou falar qual é o esquema e você tem que observar na época qual que é a política que está vigorando e como é que são as possibilidades de cada programa. Porque a depender da nota do programa, ele tem mais ou menos bolsa, né? Existem 2 modalidades de bolsa. Primeiro eu vou falar da modalidade número 1, que é assim, se você está numa universidade pública, você recebe um salário para você fazer aquele curso. Então, por exemplo, você faz lá um mestrado em Química, em História, em Biologia, e você recebe todo mês na sua conta um valor, que é super baixo, né? Mas é um valor que dá, né? Talvez dê para você sobreviver aí. Só que se você receber esse valor, você não pode trabalhar. Não pode.
certo? E se você estiver na universidade particular, o governo paga a faculdade, né, eles têm um acordo lá para pagar mais barato, e paga você também. Então eles têm essa dupla responsabilidade aí, e aí você também não pode trabalhar. A outra possibilidade é a modalidade número 2, que não funciona para a universidade pública. Ela só funciona para a universidade privada, que foi como eu fiz na PUC São Paulo. Então, o governo, a CAPES, pagava a universidade, pagava o mestrado, e não me dava nenhum real. Então, claro, eu precisava sobreviver, eu trabalhava. Então, eu podia trabalhar, né? Naquele momento, para mim, não interessava sair do meu trabalho, então eu peguei essa modalidade. E aí, o que acontece? Eu fiz lá essa modalidade número 2, isso tem que estar na minha dissertação, os artigos que eu publiquei decorrentes dessa dissertação também tinha que constar essa informação, né, de que havia um financiamento público, e você tem a responsabilidade de entregar, você não pode chegar no meio e desistir se você está recebendo dinheiro público, senão você tem que devolver esse dinheiro. Então essa é outra possibilidade para você poder também se afastar do seu trabalho, se for impeditivo, né, o trabalho com o exercício do mestrado durante esse tempo. Tem lugares que eles bancam para o sujeito se afastar e fazer o mestrado ou o doutorado. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado tinha um amigo meu que era de Fortaleza, e Fortaleza banca, ou pelo menos bancava à época, para os professores virem para cá, né, tinha salário, tudo certinho, para poder eles fazerem mestrado. Então você tem que avaliar, se você for funcionário público, qual é a política da instituição em que você trabalha, para ver se há ou não essa possibilidade. Bom, eu falei um pouco aqui do que é o mestrado, mas eu não falei para que serve. Todo mundo, funciona assim, mas para que serve um mestrado? Qual é o objetivo do mestrado? Bom, o objetivo do mestrado é formar professores. Então, é no mestrado que se forma professores para a universidade. É claro que existe também o doutorado depois, então o doutorado traz uma formação ainda mais sólida, mas o mestrado é uma formação muito boa e pode aí formar pessoas para dar aulas de boa qualidade na universidade. Então, grande parte das universidades brasileiras tem professores mestres. Para formar também pesquisadores. O doutorado é, digamos assim, o curso de excelência, que você vai ser um pesquisador realmente para produzir novos conhecimentos. Mas o mestrado te dá uma possibilidade de fazer uma pesquisa bastante sólida, que é a dissertação. Então você vai sair de lá com possibilidade de estar aí no mestrado, de estar pesquisando, e uma pesquisa realmente bem fundamentada, com todo aquele arsenal que você vai pegar no curso. E também habilita você a ser um profissional. Então imagina o seguinte, se eu sou um engenheiro que trabalha com perfuração no fundo do mar. Se eu tiver feito um mestrado sobre isso me dá uma expertise muito, muito, muito grande. Muito grande. Então, também me habilita a conhecer processos técnicos, me habilita a conhecer mais aprofundadamente um campo de estudo, um campo da realidade que pode estar a serviço do desempenho de uma função técnica. Isso não sou eu que estou inventando, isso está na lei que regulamenta o mestrado, tudo isso. Então, esses são os 3 objetivos. Se você tem algum desses 3 objetivos, uma boa possibilidade é você entrar no mestrado. Eu vou fazer depois um outro vídeo, já falei, sobre como que se dá esse ingresso, mas vai pensando nisso, vai meditando aí sobre o que você quer fazer, o que você quer pesquisar. Porque aí já fica meio caminho andado, e daqui a pouquinho você está no mestradão aí, e aí quem sabe um doutorado depois, tá bom? Grande abraço, até a próxima.